O meu não ia dar certo. Não, mas o nosso fundo aqui até que não tá ruim, não. Como diz outro, tem aqueles livros de disfarce, assim, né? Que a gente diz que leu, né? Mas não, tô brincando. Felipe, meu querido, se tu quiseres, estás com a palavra, hein? Pode se Beleza. apresentar. Eu não gosto dessas formalidades, assim, né? Ah, Felipe, Somos, pós-doutor. somos dois. Tanto é que eu brinco, né? O pessoal, eu sempre faço essa, né? Porque quando eu começava os eventos, aí tinha um slide lá com o nome da fala, alguma coisa. E o pessoal perguntava, por que não tem titulação, nada lá? Eu disse, se a palestra for ruim, tanto faz o que está escrito lá, né? Doutor, pós-doutor, mestre Jedi, qualquer coisa, né? Se for ruim, que adianta, né? Então aquilo não vai ficar melhor porque tem alguma titulação lá. Então, vou me apresentar de forma bem breve, porque não gosto dessas coisas também, como disse o Fernando, né? Nós somos amigos e não gostamos dessas formalidades, né? Então, meu nome é Felipe da Veiga Dias, eu sou professor do programa de mestrado aqui da IMED, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, né? Para nos localizar, né? Aquele professor está lá com o chimarrão, provavelmente está localizado na região sul, né? Só para a gente se localizar geograficamente, né? E também aquele professor que marcou no horário das 11, né? Pensando que 11 horas era 11 horas para ele, na realidade aqui era meio-dia e ia 11 horas, né? Então, desculpem, obviamente, as confusões que eu possa ter feito, né? Então, eu já estou pedindo de antemão desculpa, Fernando, que quando eu marquei, eu disse, não, 11 horas. Eu disse, não, é meio-dia aí. Então, apesar do fuso aqui, espero não estar atrapalhando o almoço de ninguém, né? Pessoal, se vocês não se incomodam, eu vou projetar um material aqui enquanto eu falo, conversar um pouquinho sobre fake news, né, e essa questão de controle penal sobre o nosso tema, né. Então, a primeira abordagem que eu gosto de fazer sobre isso é dizer que fake news aqui está relacionado diretamente com alguns temas de estudo que a gente costuma fazer há bastante tempo, né? Seja na seara jurídica, quando a gente pensa nos debates sobre a própria democracia, sobre o próprio direito, mas ela também vai se relacionar de alguma forma com os temas que a gente pesquisa na seara criminológica e que estão ligados também a essa ideia de controle penal, né? Então, por isso que o título da fala que eu coloquei aqui para vocês, para a gente conversar um pouco na manhã de hoje, né, envolvia também essa lógica do controle penal e essa insustentabilidade desse controle. E, de novo, né, remeto ao termo aqui, sustentabilidade, de alguma forma, porque está dentro da lógica das pesquisas que a gente realiza aqui no nosso programa de mestrado, né. Então, a gente tem uma concentração na seara da sustentabilidade aqui pensada quanto sustentabilidade da democracia também e sustentabilidade da sociedade. Então, só para justificar, né, o porquê dessa fala concentrada nisso, tá? Então, inicialmente, cabe a gente dizer, primeiro, o que é fake news, né? Como é que a gente entende isso, tá? Então, parte da discussão sobre fake news, ela se encontra hoje em algumas discussões que a gente vai encontrar na seara sociológica e de pesquisa, que tem um termo norte-americano para isso que a gente chama de hoax, né? Então, a gente entende que o hoax é um termo mais amplo, tá? Para discussões que envolvem mentiras, fraudes, boatos ou lendas urbanas, que a gente conhece usualmente, né? E as fake news seriam um elemento ali dentro, né? Por que a gente diz que seria um elemento ali dentro? Porque esse termo hoax, ele é mais antigo e ele abarca mais elementos do que simplesmente notícias, né? Então, simplesmente a formatação de notícias sobre determinado assunto com deturpações ou mentiras, né? Então, a gente diz que esse termo é um pouquinho mais antigo, num sentido, vamos dizer assim, pensando em popularização, inclusive, digital de notícias, né? Mas é importante que a gente diga o seguinte, a noção de fake news, ela é mais antiga, tá? Então, a noção de notícias falsas, propriamente ditas, sendo utilizadas em várias áreas diferentes, não é um conceito novo, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem documentação, né, de autores, inclusive de fora do país, que dizem que desde o século XIX a gente já tem a notícia da utilização de notícias falsas, seja no campo político, democrático, ou de qualquer outro tipo de envolvimento
né, de notícias falsas em áreas que afetam o direito ou afetam a sociedade. Tá? Então, a noção de notícia falsa ou de fake news não é uma noção contemporânea, certo? Porém, né, aquele mas, contudo, todavia, entretanto, a gente pode dizer o seguinte: as fake news como a gente conhece hoje tiveram um salto, tiveram uma renovação a partir de um período mais recente. Tá? Então, as notícias falsas como a gente conhece, as fake news como a gente conhece hoje, tiveram um momento de modificação recente. Então, no século XXI, a gente teve esse período em que elas foram, de alguma forma, retrabalhadas, elas foram modificadas por um novo paradigma de comunicação. Tá? Que momento é esse, né? Quando isso mudou? Né? Então, a gente diz que isso mudou, tá? A partir de quando? A partir do período de 2015 e 2017. Né? Nesse período, a gente teve um processo de intensificação do uso de fake news. Né? Então, isso converge com o pleito eleitoral nos Estados Unidos, né? Mas houveram outros países pelo mundo afora, como Itália, e assim como uma série de outros, que acabaram tendo fake news como um elemento dentro dos processos políticos desse período, né? Principalmente a partir de 2015, mas a gente teve a concretização disso ainda em 2018, 2019, então nos anos recentes isso se concretizou de uma forma mais palpável e de uma forma diferente, né? E por que a gente diz isso? Porque o papel das fake news dentro desses processos políticos teve um destaque, né? Teve um realce que não existia antes, né? E isso fica ainda mais claro, né, quando as pessoas, eu digo, o senso comum, tem a noção real de fake news aqui enquanto um elemento desse processo, né? Por que a gente diz isso? Porque a gente diz, inclusive, aqui que se popularizou o conceito tanto que em 2017, né, naquela eleição comum que a gente tem, né, qual é a palavra do ano de 2017, a palavra do ano foi fake news, né? A palavra no singular, nas palavras foi fake news. Então, o termo se popularizou de uma forma bastante grande, né? Então, isso fica muito bem caracterizado, né? E aí a gente teve falas que foram, né, obviamente, viraram, inclusive, tom de piada, né? Uma reação do presidente Donald Trump, né? Para um determinado jornalista que necessariamente fez uma pergunta que envolvia fake news, né? E ele apontar para o cara e dizer, não, você é fake news, né? Então, tipo, esse tipo de maluquice começou, obviamente, a aparecer dentro das atividades políticas e democráticas que a gente acabava acompanhando no dia a dia, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Né? Então, obviamente, a fake news envolve aqui esse tipo de notícia que tem algum tipo de falsidade ou deturpação muito clara, né? E que envolve necessariamente esse tipo de compartilhamento sem checagem que as pessoas acabam fazendo a partir dessas notícias falsas, né? Então, como a gente diz, né, o que mudou, então, nesse período recente, né? Então, como a gente disse, fake news aqui para nós são artigos ou notícias intencionalmente ou verificavelmente falsas, tá? E que podem enganar os leitores. Por que a gente usa esse conceito? Porque esse conceito varia, tá, gente? Tem alguns países do mundo que entendem um conceito diferente de fake news. Tem países do mundo que entendem que aqueles programas, por exemplo, que fazem sátira com política e, de alguma forma, flexibilizam a notícia em uma certa medida, também seriam fake news no conceito geral. Tá? Então, só para dar um outro exemplo. Então, aqui nós estamos usando esse conceito, que é o conceito mais, vamos dizer, pacífico dentro da doutrina ou dentro dos estudos, seja na área jurídica ou não. Né? E por que a gente diz que isso mudou? Primeiro de tudo, a gente tem um contexto tecnológico hoje completamente diferente de, sei lá, 10, 20 anos atrás, né? Então a gente tem um contexto tecnológico completamente novo, a gente tem um contexto social em que o papel da tecnologia tem uma essencialidade nas atividades diárias, vide, né, o destaque que tem, de novo, as tecnologias agora no período de pandemia, né, essas nossas reuniões e atividades online, aulas online e uma série de outros dispositivos que são essenciais para que a vida cotidiana funcione, né? A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, né? O papel que as redes sociais ocupam nesse processo, né? E aí também a gente tem alguns tipos de nomenclatura que vão precisar ser compreendidos nesse novo contexto tecnológico.
E aí a gente tem o papel aqui desempenhado por algoritmos, por inteligência artificial e por uma série de outros dispositivos de tecnologia, né? E por que a gente fala especialmente desses dois aqui, né? É porque tanto os algoritmos quanto a inteligência artificial virou o novo mote de discussão jurídica, né? Como se fosse a salvação dos problemas jurídicos ou a salvação da democracia, investir nesses elementos, quando na realidade eles são parte do problema, eles compõem parte do contexto tecnológico, que tem aspectos positivos, mas também tem alguns custos e alguns danos que isso pode causar quando a gente pensa nas fake news e nos danos à democracia. Tá? Por que a gente diz isso? Né? Porque muito claramente esses dispositivos tecnológicos amparados, tanto em algoritmos quanto na ideia da inteligência artificial, né? E aí, como se fala, né, nas máquinas que aprendem aqui no machine learning, muito claramente esses dispositivos têm um apelo a respostas emocionais, ou seja, eles conseguem entender muito claramente que o que motiva a reação online, né, são respostas amparadas em emoções, né, em sentimentos, em questões primais, viscerais das pessoas, né, e que muitas vezes atendem a crenças pessoais e não necessariamente a fatos ou a objetos de comprovação científica, certo? Ou seja, é muito mais importante a reação do que necessariamente a verdade ou a veracidade daquele fato e informar adequadamente as pessoas. E aí nós temos um caminho muito bem traçado para que alguns desses dispositivos orientem as pessoas muito mais claramente a um caminho que leve a fake news, a notícias falsas, a informações não concretizadas aqui em fatos, do que necessariamente a veracidade ou a informação de qualidade que tem que ser feita para que as pessoas consigam ter boas decisões em uma democracia, né? Ou seja, uma ideia muito mais amparada numa ideia de lucratividade ou de como esses dispositivos vão funcionar, do que necessariamente um bom ambiente democrático e de informação. E aí você vai me dizer, tá, mas o que isso tem a ver também com a questão criminal? Muito. Tá? Muito. Vamos começar por um exemplo simples. Esse caso que eu coloquei ali para vocês, né, que é o caso do Jonathan Dalber Matos Alves, né, é um caso que envolveu fake news, né, e o caso do Jonathan é emblemático, né, o Jonathan é um menino que foi alvejado numa abordagem em 2017, né, no Rio de Janeiro, numa abordagem completamente desastrada por parte da polícia, de modo que ele foi alvejado com um tiro de fuzil na cabeça, certo? Só que, na realidade, o Jonathan estava indo numa comunidade vizinha comprar pipoca para a festa junina do irmão mais novo, que tinha, sei lá, poucos anos de idade, né, numa escolinha. E ele estava junto com um amigo e ele foi alvejado com um tiro de fuzil na cabeça, certo? Logicamente que, dentre idas e vindas de confusão do caso concreto, se tentou, de alguma forma, forjar uma tentativa de tiroteio, de conflito armado naquele momento. Só que o rapaz aqui não estava armado, ele estava com um saco de pipoca na mão, e inclusive o convite da festa junina na outra mão, então estava um pouco difícil de provar que ele tinha algum envolvimento com o tráfico, porque isso tentou ser feito logo no início. E tentou construir algumas fake news em volta do menino, dizendo que necessariamente ele era um traficante, né? E aí postaram fotos em que um outro traficante, que não era ele, com o nome dele, né? Então, as fake news tentaram, de alguma forma, deturpar o caso para que aquele menino que foi vítima de um disparo, né, por parte da polícia, fosse categorizado como um autor de crimes e, portanto, um sujeito passivo de ser morto, né? Como isso não deu certo, evidentemente, depois a gente tem uma virada no caso, né? Mas não vamos aqui nos prender nele, estou colocando ele aqui apenas como um exemplo de como fake news podem afetar casos criminais que estão sendo processados, né? Isso prejudicou o trabalho de investigação, isso prejudicou o processo criminal, e isso, obviamente, que feriu, causou danos, obviamente, à família da vítima, né, que era o menino. Então, aqui isso é só um demonstrativo de como isso pode trazer prejuízos, né, de um ponto de vista da seara criminal. Tá? Lógico, quando a gente pensa em fake news no sentido amplo, a gente sabe que isso vai envolver questões de criminalidade, mas também vai envolver uma série de problemas sociais, como a gente pode discutir depois, que envolvem eleições, que envolvem, inclusive, o tema das notícias em si, como parte de um objeto de mercadoria, certo? Então, a gente tem que entender que na sociedade que a gente vive hoje,
notícias nada mais são do que o objeto no qual os meios de comunicação precisam se alimentar ou precisam produzir de alguma forma para que um mercado de consumo, né, um mercado aqui, se alimente disso e eles possam necessariamente desempenhar as suas atividades. Então, seja notícia verdadeira ou falsa, a notícia em si é o core, é o objeto central no qual se alimentam os meios de comunicação e no qual eles precisam para se manter, porque o meio de comunicação nada mais é do que uma empresa, né? Em uma sociedade de consumo, né, quando se fala aqui nesse termo, inclusive, que vocês podem já ter ouvido, né, de uma pós-verdade, ou seja, que o que interessa aqui necessariamente não é o conteúdo ou a veracidade em si, mas sim aquilo que se constrói em cima disso, as fake news fazem parte desse processo. E a gente tem que entender isso para saber o porquê. Porque muitas vezes se prefere popularizar uma fake news do que uma notícia verdadeira. Porque tem a ver com essa lógica de consumo, gente. Tem a ver com essa questão de mercado, ou seja, eu tenho que perceber que muitas vezes as pessoas reagem mais fortemente e têm uma reprodução, uma interação maior com notícias falsas do que verdadeiras. Então isso começa a me fazer aqui, né, e para vocês também, que a gente compreenda o porquê que fake news tem um apelo, né? Seja de um ponto de vista operacional, seja de um ponto de vista de lucratividade, né? Do ponto de vista aqui, pensando nos meios de comunicação, tá? E aí eu vou dar um outro exemplo aqui que envolve a questão criminal, tá? Esse vídeo aqui, que isso aqui era um vídeo, tá? Foi popularizado no Brasil no ano 2018, tá? 2018, 2019, alegando que seria um resultado do governo no combate ao tráfico de drogas, certo? Ou seja, isso constrói uma imagem, né, de que se está vencendo de alguma forma, por exemplo, a guerra contra as drogas. Qual é o problema disso aqui, né? Isso aqui foi divulgado como um vídeo na Baía de Guanabara, quando na realidade... Felipe, Oi. desculpa te interromper. Na tua tela aí aparece ali do lado de interromper, compartilhamento, aparece ocultar. Sim. Pode clicar ali para nós. Lá, desculpa. Eu nem vi, cara. Desculpa. Não, foi normal. Eu também descobri esses dias isso aí. Obrigado. É o cara dando palestra sobre tecnologia e fake news, é o noob do Google Meet. Beleza. Então, esse vídeo, gente, ele foi divulgado e foi muito compartilhado. Só qual era o problema, né? A população brasileira estava divulgando isso em 2019, né, 2020, mas basicamente isso daqui não era uma ação contra o tráfico de drogas no Brasil, né? Isso aqui era uma comemoração em Porto Rico, certo? Sobre o Dia Familiar da Guarda Costeira dos Estados Unidos, né? Ou seja, isso não era nem no Brasil, estava sendo popularizado aqui como se fosse o resultado do combate ao tráfico, certo? Então isso foi disseminado em grupos de WhatsApp no Brasil, ok? A gente tem, obviamente, casos famosos do Brasil, como o caso da mamadeira de piroca, né, que vocês já devem conhecer também, né, que é essa imagem maravilhosa aqui, foi popularizada no Brasil como se fosse uma ação política aqui, uma ação política governamental, de, obviamente, divulgar aqui e, obviamente, popularizar o uso da mamadeira de piroca, né. Aí o Fernando vai me desculpar, né, que ele está filmando este evento, e quem sabe isso fique registrado aqui nos anais do evento, de que um professor veio aqui e exibiu uma piroca no slide. Vocês me perdoem, obviamente, pela grosseria, pela estupidez, né, de estar fazendo isso num vídeo gravado, mas eu não tenho como não comentar esse caso, que foi folclórico no Brasil, e aí ainda tem gente que acredita até hoje de que isso fazia parte das ações do governo daquele período, certo? Lógico. Para ficar muito claro aqui, né, a fake news de novo, é uma estratégia, muitas vezes utilizada politicamente, seja para questão criminal ou não, e que agrada a todos os lados. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso também apareceu, no caso aqui, de um representante político, tá? Da outra seara, vamos dizer assim, da outra orientação política, né? Pensando aqui, direita, esquerda no Brasil, né? Com uma notícia completamente falsa sobre o bloqueio de FGTS em caso de saque, né? Sendo que essa informação era completamente falsa. Ou seja, tão falsa quanto a primeira da mamadeira de piroca era essa aqui, certo? Então, o espectro político aqui não respeita a linha divisória das fake news, ou seja, as fake news não respeitam essa linha divisória do espectro político.
os dois lados utilizam esse tipo de estratégia. Então, a fake news aqui funciona muito mais, vocês têm que pensar nisso, né? Fake news aqui é um instrumento, ela é uma estratégia de organização ou de forma de atuação, certo? Então, qualquer um das searas aqui, qualquer um dos espectros políticos utiliza isso, ok? Então, isso tem que ficar muito claro para a gente não achar que o Joãozinho tem um espectro político mais ético ou melhor do que o meu. Os dois são grandíssimos aqui, hipócritas em dizer que o seu é melhor que o meu e assim por diante. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque, gente, isso causa uma série de riscos. E por que eu estou falando em riscos? Né? Porque quando ele trabalha com a seara criminológica também, é importante que a gente diga isso, né? Uma criminologia crítica, que, por exemplo, como nós trabalhamos aqui, vai estudar também a perspectiva dos danos sociais que isso causa. Né? E quando a gente fala em dano social, isso é mais do que aquilo que está definido como crime. Né? E a gente tem danos sociais muito graves aqui, quando a gente pensa em crime. Primeiro, a gente tem um risco histórico. Né? Qual é o risco histórico aqui? É o cara começar a reescrever o passado, é negar a realidade dos fatos. E aí, eu dou dois exemplos simples, a gente no Brasil querendo dizer que a ditadura do Brasil não foi tão ruim assim, ou ela não existiu, então tem extremos absurdos aqui, dessa tentativa de reescrever a história do Brasil, tá? Ou dizendo que na ditadura não teve tortura, etc., e assim por diante, tá? Ou começar a falar que a Terra é plana, tá? Então, tem riscos históricos aqui que são absurdos. Tentar reescrever a história dizendo que hoje em dia a Terra é plana. Então tem um risco histórico científico aqui aumentando. Você tem riscos também no campo da saúde, e o período da pandemia é a melhor coisa para enxergar isso. Eu coloquei ali a questão de, necessariamente, falar em campanhas anti-vacinação, né, movimento de vacina, eu poderia falar de outros exemplos aqui, né, pessoa querendo dizer que máscara é um tipo de mordaça contra a sua liberdade. Então, assim, nós temos o absurdo, né, mesmo tendo comprovação científica de que, inclusive, o grau de dano de um vírus como o Covid-19 é reduzido pelo uso de máscara. Inclusive, o grau de risco de mortalidade pode ser reduzido a partir disso. Aí eu tenho o cara dizendo que aquilo é uma mordaça e basicamente se negando, entrando com ação judicial para não usar. Ou seja, eu tenho um profissional jurídico com formação em ensino superior dizendo que não vai usar máscara, dizendo que aquilo é uma ação criminosa do Estado contra ele. Então, assim, esse é o risco. Né? O risco não é, basicamente, simplesmente uma ação criminal em si, ou o cometimento de uma conduta criminosa. O risco é muito maior que isso. Tá? Então, o dano social provocado é muito maior que isso. Certo? Então, é um processo de desinformação e de alienação que pode causar esse tipo de deturpação da realidade. Certo? E aí a gente tem que entender o efeito disso no Brasil, para entender o grau, o impacto que isso tem. Tá? Então, teve um estudo que foi ainda do Instituto Ipsos em 2018, que no Brasil 62% dos entrevistados admitiram já ter acreditado em alguma notícia falsa. Percebam que esse número é substancialmente maior do que outros países, inclusive com regimes de, vamos dizer, de coerção e de autoritarismo maior, que, por exemplo, quando você pensa no Brasil, a Arábia Saudita é um exemplo disso, é um regime com muito mais exercício de poder autoritário do que necessariamente no Brasil, a partir do Estado, e isso não impede necessariamente absolutamente nada em relação a isso. Então, a gente pode se entender aqui como uma democracia mais plural e mais aberta, e a gente tem mais problemas sobre isso do que a Arábia Saudita, tá? Que tem um índice de 58%, e aí pensa aqui na contramão, tá? Eu tenho apenas 29% dos italianos acreditando em fake news. Então, você tem, só para entender uma diferença do nível aqui, certo? E, ao mesmo tempo, um outro dado ainda de 2018, né, do SAFE, que daí já é um instituto de cibersegurança, de que os casos de fake news detectados pela empresa no Brasil aumentaram naquele período 50%. O que isso significava em números, né? Significava mais de 4 milhões de notícias falsas, gente. Entende? Só de perspectiva de aumento, pense, isso em 2018. É provável que esse número ainda esteja maior. Certo? Então, isso no Brasil hoje é um problema grave? Sim, gravíssimo. Porque, como eu disse, causam situações e problemas que vão além da seara simplesmente do cometimento de crimes. Tá? E aí você vai dizer, e as redes sociais, onde é que entram nisso? A rede social aqui tem um papel de destaque nesse processo. Né?
E aí vamos lembrar aqui alguns dados recentes, né? Valor econômico e ideia Big Data deram esse dado, né? Eleitores do nosso atual presidente, o Jair Bolsonaro, acreditaram em fake news. Quanto? 90%. 90%, gente. Isso é quase praticamente a totalidade dessas pessoas que necessariamente votaram, por exemplo, e aí vamos pensar, né? A gente teve uma eleição massiva, tanto é que senão o sujeito não seria eleito aqui como presidente do país. 90% dessas pessoas acreditaram em notícias falsas, certo? E aí nós temos um segundo problema que até agora a gente ainda não tinha discutido, né? Como é que se popularizou algumas dessas notícias falsas? Como é que se potencializaram algumas dessas notícias falsas? Através do uso de robôs, que a gente chama de bots, né? Nas redes sociais do nosso atual presidente, na época isso foi uma métrica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que utilizou um instrumento de métrica que a gente chama de botometer, né, um instrumento para medir o uso de bots, que é da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, né, que constatou basicamente o uso de 60% de bots nas redes sociais do presidente da República. Né. Aí você vai dizer, professor, mas o senhor disse que isso era utilizado por todos os espectros políticos. Sim, no mesmo período da eleição, só para vocês terem uma ideia do último pleito eleitoral no Brasil, os candidatos do outro espectro político, que pensando no Haddad, inclusive a ex-presidente Dilma, tinham em torno de 50 e poucos por cento de uso de votos. Então, de novo, isso não é aqui um espectro político específico. É intensificado no atual presidente, que tem um uso massivo disso, mas isso não excusa os demais representantes políticos desse tipo de atuação, certo? Então, eles também utilizam. Quem sabe em menor quantidade, mas também fazem uso. Por que isso é importante, gente? Porque redes sociais podem criar esses processos de filtragem, né, e de enclausuramento de informação, e que a gente possa vir aqui a não reconhecer isso como um problema. Porque a gente aqui tem essa retroalimentação que às vezes nos impede de enxergar além desta bolha na qual nós estamos, às vezes, muitas vezes, fixados dentro da rede social. Tá? Qual é o problema disso? Né? É que fake news, aqui nessa lógica, elas não estão simplesmente, esse é um conceito criminológico antigo, né? Quando a gente estuda a mídia, de que ele não está simplesmente reproduzindo, né, desinformação ou falsidade, ele está construindo uma realidade fictícia e que uma parte da população vai acreditar nisso. E isso é um problema, né? Porque é um problema que você constrói essa realidade da qual ela não existe, por mais que ela seja fictícia, ela vai se concretizando de um ponto de vista prático pela repetição dessa dinâmica e pela combinação desses fatores, que alguns são fatores humanos, ou seja, são pessoas popularizando esse tipo de notícia, esse tipo de prática, mas alguns fatores são tecnológicos, né, como robôs e uma série de outras atividades a partir de algoritmos, que vai potencializar isso. Né? Então, quem estuda criminologicamente, quem estuda a seara criminológica, sabe disso há bastante tempo, de que a lógica midiática não apenas reproduz, né, a desinformação, reproduz, né, notícias e informações, mas constrói realidade, certo? Ou seja, ela constrói aquilo que é real, ou seja, se aquilo que é narrado é real, é porque eu sinto como algo real, concretamente falando. Isso é problemático, porque, de novo, por mais que eu tenha a chamada a aparência de funcionamento das instituições, isso coloca em risco internamente o conteúdo dessas mesmas instituições, certo? E aí eu tenho contestações, como vocês já viram recentemente, de que essas instituições teriam que ser derrubadas. Vide os riscos para a democracia, de novo, da derrubada do próprio, ou do fechamento, que já foi pleiteado em protestos do Legislativo, do Judiciário a partir do STF, e uma série de outras demandas que são absolutamente antidemocráticas. Ou seja, eu reproduzo a naturalidade ou a normalização de comportamentos que são aqui, em essência, comportamentos criminosos e que buscam atentar contra a democracia e contra as instituições democráticas. Então, por mais que eu tenha a aparência de funcionamento, né, dessas instituições, eu tenho o conteúdo delas posto em risco. Né? E aí que vem aquela expressão que vocês já devem, quem sabe, ter encontrado em alguma obra, que é a expressão Estado pós-democrático. Né? Esse Estado pós-democrático seria esse Estado em que o Estado democrático, em aparência, está em funcionamento, quando na realidade as suas instituições estão sendo desarticuladas internamente. Né? Aí lembrando, inclusive,
um pouquinho aquela obra que alguns de vocês podem ter gostado de ler já, que é Como as Democracias Morrem, né? Então, que também vai discutir um pouco dessa desarticulação interna das democracias atuais, e não através de golpes ou de revoluções, para, de alguma forma, enfraquecer o ambiente democrático, né? Então, como eu disse, né, fake news aqui funciona como uma estratégia. Mas, para isso, eu tenho que entender como é que esse mercado de consumo funciona, né? Então, como é que eu avalio, por exemplo, isso no ambiente digital? A avaliação no ambiente digital não é que nem na televisão, que eu vou avaliar o sujeito aqui, a notícia, pelo Ibope, por tempo que o cara fica conectado assistindo aquela notícia. Aqui eu vou avaliar pelo quê? Pelo clique, ou seja, por entrada, por visualização, certo? Ou seja, eu vou popularizar aquilo que vai vender, certo? Como é que eu sei isso? Porque tiveram estudos já em 2020, gente, que comprovaram que fake news se populariza mais rápido, né, do que notícias verdadeiras. E isso faz com que a gente entenda o porquê que, vamos dizer, instituições e corporações tão grandes, empresas tão famosas, divulguem em sites com fake news. Por que elas fazem publicidade nesses sites? Porque lá se populariza mais rápido. Se dissemina mais rápido essas informações e essa publicidade também, né? Tem um outro estudo que diz que no Twitter uma notícia falsa se populariza 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Então, nós temos pesquisas, algumas já sucessivas desse ano, que comprovam a potencialidade disso. E isso é importante para quem entenda por que se investe nisso por parte de empresas tão grandes. Tá? Então, você tem uma combinação de estratégias. A fake news vende, e aí você tem estratégias que já eram estratégias do ambiente digital, né? Todo mundo conhece aqui o chamado clickbait, né? Que é basicamente aquela manchete que te chama a atenção para clicar naquela matéria e necessariamente acessar aquele conteúdo. O clickbait em si não é um problema, certo? Desde que a notícia que está lá dentro não seja falsa, está tudo bem, certo? Então não há um problema em criar uma manchete que te estimule a clicar ali. Isso não é uma estratégia criminosa. Criminoso, basicamente, é potencializar uma desinformação a partir disso. É chamar atenção para um ambiente que lá dentro você tem uma informação que é completamente falsa. Eu digo criminoso na essência aqui porque você está ludibriando alguém, certo? Você está cometendo alguma espécie de fraude. Okay? Quando você pensa na fraude aqui, basicamente porque você está obtendo alguma espécie de lucratividade a partir desse acesso, mas a pessoa acessa aquilo a partir de uma condução a erro, certo? Então, pensando aqui em fraude em sentido amplo e não na categorização típica daquilo que está no Código Penal, porque, obviamente, vão dizer os autores aqui de direito penal que não encaixa com perfeição na dogmática, né? E essa discussão, gente, de como isso acontece, como se investe nisso, né, acabou popularizada aqui no Brasil recentemente, com algumas instituições que deram exposição a essa discussão. Um exemplo disso é o Sleeping Giants, né, que começou a expor algumas empresas que divulgavam esse tipo de página, para ver se necessariamente elas retrocediam nesse tipo de prática de estimular notícias falsas a partir de publicidade, né, ou de pelo menos explorar, vamos dizer, portais que tinham fake news a partir das suas publicidades. Tá? O que a gente tem que entender também, gente? De que dados fazem parte desse comércio no chamado capitalismo tecnológico, ou capitalismo digital, ou de plataforma, ou como você quiser chamar. Né? Ou seja, essas plataformas digitais, né, basicamente utilizam os nossos dados como parte desse negócio. Isso rende muito dinheiro. Por que é importante que a gente entenda isso? Porque não existe nada de graça. Né? Quando você está interagindo numa plataforma, uma série de aplicativos, e você entende que você está ganhando um serviço de graça, é porque, na realidade, o objeto ali é você, certo? Então, quando você não consegue enxergar o produto, quando você não consegue enxergar aquilo que está sendo capitalizado, é porque o produto é você. Né? Então, isso tem que ser compreendido. Os seus dados, na realidade, são o objeto. Mas mais do que isso, não são só os seus dados, é a previsibilidade daquilo que eu posso fazer com os seus dados. Seja no sentido de estimular o teu consumo, seja no sentido de te controlar socialmente, certo? Então, eu posso utilizar os seus dados tanto para estimular que tu compre um livro na Amazon, né, uma coisa mais, vamos dizer, inocente, menos danosa, quanto eu posso utilizar os teus dados para te perseguir ou necessariamente para, de alguma forma, te coagir num sentido de controle penal, porque eu posso fornecer esses mesmos dados para os serviços de segurança pública, certo? Tanto um quanto o outro são plenamente viáveis e podem acontecer.
tá? E já estão acontecendo, certo? Então, antes que você diga, não, professor, o senhor está sonhando, essas coisas não acontecem. Já está acontecendo, tá? E eu vou dar só um outro exemplo simples, né? Nos Estados Unidos, teve um determinado sujeito que foi impedido, obviamente, isso foi visto positivamente, né, lógico, porque se impediu um crime sexual, por exemplo, contra uma criança, a partir de dados que o Facebook forneceu. Mas perceba, o sujeito não estava sendo perseguido pelos órgãos de segurança pública. O Facebook procurou os órgãos de segurança pública, fornecendo informações de uma conversa entre o sujeito e a criança, a fim de impedir o crime. Então perceba que a prevenção do crime se deu a partir de uma ação ativa do Facebook para o órgão de segurança pública. E não há espécie nenhuma de regulação em relação a isso. Certo? Você vai dizer, professor, mas foi positivo impedir um crime contra uma criança? Claro que sim. Mas eu tenho que enxergar as grandes questões aqui. Eu quero necessariamente que as redes sociais ou os sujeitos privados façam parte do controle de segurança pública, sem nenhuma espécie de regulação, sem nenhuma espécie de respeito por direitos fundamentais, como o Estado tem que fazer? Então, essas são algumas questões que surgem a partir dessa reflexão de que dados fazem parte do negócio e eles já estão sendo utilizados na lógica de controle social. Tá? Então, como eu disse, né, então fake news aqui está relacionado diretamente com toda essa ideia de sociedade de controle, com toda essa ideia de que o sistema penal e os órgãos de segurança pública também utilizam dados e informações pessoais, e isso vai mexer não só numa ideia de liberdade, mas numa ideia também de respeito a alguns direitos, a algumas liberdades que a gente possa ter, privacidade, informação, etc. Né? Então, tudo isso está envolvido. Por quê? Então, tem a lógica das fake news no sentido de que elas prejudicam a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, de alguma forma, uma informação minimamente segura para que a população se informe em uma democracia adequada. Mas eu também tenho problemas de que esses dados, essas fake news e essas informações atingem o sistema penal aqui, seja no sentido de desinformá-lo durante a persecução penal, durante um processo penal, mas elas também podem ser utilizadas pelos próprios órgãos de segurança pública para a persecução penal. Então, eu tenho variados problemas que atingem aqui os suportes dentro dessa discussão. Ok? E aí, obviamente, que eu tenho algumas sugestões aqui para vocês, porque eu sou o doido do documentário, além dos livros, obviamente, para quem me conhece. Eu, obviamente, leio muita coisa porque sou professor, mas eu adoro assistir documentário, né? Então, eu tenho uma primeira sugestão desse documentário aqui, para discutir essa questão de segurança pública, que o nome dele é Pré-Crime, tá? Que é um documentário que vai discutir essa questão de segurança pública e tecnologia. Eu sugiro ele para vocês, para que vocês consigam observar, do ponto de vista prático, quais são alguns desses instrumentos tecnológicos colocados, né, aqui nas mãos dos órgãos de segurança pública para efetivar necessariamente persecução penal, certo? Então, como é que isso opera, né? E aí, quais são os dispositivos que são colocados em marcha dentro desse modelo aqui? E aí, alguns exemplos que, quem sabe, vocês conhecem, né? O PredPool, que é um instrumento que serve, basicamente, para fazer direcionamento de patrulhas de policiamento. Vocês têm alguns outros que a gente chama de hot list, que é basicamente uma lista de pessoas que são colocadas em margem de risco, ou seja, a pessoa oferece algum risco mesmo sem ter feito nada e vai ser procurada para mudar o seu modo de vida pela autoridade policial. Então, você tem algumas questões que envolvem isso, e aí vamos imaginar aqui que, inclusive, de novo, né, fake news pode ter um impacto sobre essas questões, porque eu posso construir dados e informações falsas que podem alimentar esses sistemas. Tá? Um segundo, que é a questão do privacidade hackeada, que alguns de vocês também podem já ter assistido, né, que aí envolve questões não só de práticas criminosas, né, mas inclusive de influência em processos eleitorais e algumas questões como a atividade da Cambridge Analytica, né, que inclusive hoje em dia, por mais que você diga que ela não funciona mais, vai vir uma outra empresa para fazer a mesma coisa daqui a pouco. Tá? Então, para quem tem interesse, eu sugiro dar uma olhada para verificar como é que funciona, né, essa questão do chamado microtarget, né, como é que essas empresas miram, né, pessoas específicas para tentar, de alguma forma, modificar, né, a sua opinião sobre determinado assunto. E por que eu digo que isso envolve práticas criminosas, né? Porque envolveu necessariamente a violação de direitos e de dados de pessoas pelo mundo afora. Então, esse tipo de atividade só foi realizada porque direitos foram violados, crimes foram cometidos.
certo? Então, existem atividades e práticas criminosas envolvidas diretamente nesse tipo de realização e que tinham um objetivo, qual? Influenciar no pleito eleitoral, mas tinham outros objetivos, como questões de consumo também relacionadas. Então, a Cambridge Analytica não atuava somente no campo político, né, mas também no campo político, certo? E por último, o último aqui que eu vou sugerir, esse é mais recente, né, e eu quero discutir algumas coisas aqui com vocês, tá? Que é o dilema das redes, né, que foi popularizado nos últimos meses agora, né, que já estreou inclusive no Netflix, que traz algumas discussões sobre plataformas e sobre dados pessoais, né. E por que isso envolve necessariamente alguma questão aqui sobre fake news, né? Porque muitas dessas plataformas, de novo, como a gente já disse, não se importam com o conteúdo de veracidade dessas informações. E repito, algo que é dito também dentro do documentário para que vocês possam assistir depois. Algoritmos, IAs, machine learning, nada disso vai resolver o problema. Por quê? Porque programas, essas tecnologias não estão voltadas ao reconhecimento da veracidade. A veracidade, os conteúdos não são uma preocupação dessas atividades e nem desses dispositivos tecnológicos. Então, a preocupação com o afastamento de fake news e a prioridade a notícias verdadeiras não é uma prioridade dessas tecnologias. Tenham consciência disso, certo? Isso está muito claro na forma como elas se organizam, certo? E aí eu vou levantar aqui para vocês algumas questões que surgem durante o documentário, certo? A primeira delas que é trazida por uma autora, que é a Shoshana Zuboff, que é: eu deveria proibir esses mercados, aqui pensando num ponto de vista não só criminal, né, mas eu deveria proibir esse mercado de dados? Por quê? Porque hoje em dia ele funciona sem nenhuma espécie de limitação. E qual é a questão que ela levanta? Mercados extremamente danosos já foram proibidos dentro da humanidade. E aí ela dá o exemplo do mercado de tráfico de pessoas, por exemplo, o mercado dos seres humanos, a escravidão. Ela dá o exemplo do mercado de órgãos. Ou seja, existem práticas que são tão danosas que são terminantemente proibidas. Eu deveria proibir esse mercado de dados, certo? Isso é uma hipótese. Uma segunda hipótese que é levantada: eu deveria limitar esse mercado de armazenamento de dados. Para quê? Para limitar qual é o grau de influência que essas plataformas, esses dados vão ter sobre as nossas vidas. E, inclusive, o quê? Quais dados podem ser fornecidos aos órgãos de segurança pública, certo? Por que isso é dito? Porque, e aqui eu estou falando, inclusive, além da LGPD que a gente já tem dentro do Brasil. Porque, hoje em dia, as nossas regulações são insuficientes para isso. A gente não tem regulamentações legais, a gente não tem instrumentos jurídicos que limitem o comércio de dados, que limitem a quantidade de dados que pode ser armazenada. A quantidade é infinita hoje. E qual é o exemplo que é dado? Os mercados de telecomunicações têm limite desse armazenamento de dados e informações. Inclusive limite de tempo para armazenar, certo? Porque, de novo, como a gente disse, isso influencia, sejam as fake news, sejam esses dados pessoais que são compartilhados, nos campos políticos, democráticos e em diversas áreas sociais. Se eles podem influenciar nesse tipo de área social, eles têm que ter limitações, porque eles têm efeitos. Então, eu não posso entender que aqui essas plataformas digitais não têm nenhuma espécie de restrição, quando todas as outras têm. Eu não posso ter um mercado que opera numa seara tecnológica irrestritamente, certo? E por último, a última pergunta, né? O uso de dados e de redes sociais pela segurança pública é algo legítimo? Quando eu estou compartilhando dados pessoais, quando eu estou me manifestando em redes sociais, eu quero que depois esses dados sejam fornecidos dos órgãos de segurança pública para persecução penal? Então pensa, se eu popularizei, sei lá, divulguei sem querer uma fake news, eu quero necessariamente que o órgão de segurança pública seja comunicado, por exemplo, para que eu seja processado criminalmente por isso? Essas são algumas perguntas que vocês têm que pensar nisso quando a gente começa a discutir fake news num mercado tecnológico atual. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque geralmente quando a gente começa a pensar em fake news, a gente pensa de uma forma muito simplista, né? A gente pensa, fake news é crime, quem prolifera fake news comete crime. Olha, hoje em dia no Brasil não. Né? Hoje em dia no Brasil, compartilhar fake news não é crime. Tá? Lógico, tem projetos de lei tentando transformar isso em crime desde 2017. Né? E lembre, né, a gente tem aquele projeto de lei que vem discutir fake news e responsabilidade, que eles chamam, né, de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, discutido em 2020.
E lá tem questões de crimes envolvendo até deepfake, que é basicamente botar a cara de outra pessoa ali durante o processo eleitoral, etc. Tem uma série de dispositivos específicos já dentro desse projeto de lei. Se isso tem que ser criminalizado ou não é uma outra discussão. A questão é, essa discussão já existe, mas, de novo, ela é simplista. Ela é simplista porque não é a criação de um crime que vai resolver o problema. Enquanto eu não limitar a forma como esses dados são utilizados, como fake news é de alguma forma popularizado e como essas atividades são desempenhadas para explorar você, certo? Por que estou dizendo explorar você? Porque você não tem como, de alguma forma, opor ao mesmo nível de resistência do que uma discussão entre duas pessoas. Você está brigando contra dispositivos tecnológicos que são extremamente mais potencializados do que a sua mente e a sua capacidade de resistência. Então, a sua possibilidade de resistir a isso é praticamente impossível. Então, você tem que começar a pensar aqui em qual é o papel do Estado aqui nessa dinâmica. Não é simplesmente criar um novo crime, criar um novo dispositivo. É impor alguma espécie de limitação a esse tipo de atividade, sob pena de necessariamente colocar em risco a própria democracia. Tá? Então, lógico, hoje em dia existem responsabilizações simplistas, do tipo, o cara comete uma calúnia, uma difamação, uma injúria, claro que sim. Pornografia de vingança, existem alguns crimes digitais nesse ambiente. Mas, de novo, isso não vai resolver o problema. Né? Isso não vai solucionar a questão. Certo? Porque, de novo, é muito simplista. Tá? E aí, o que me coloca aqui, coloco essas perguntas para vocês no final, que a gente tem que começar a pensar nisso, né? Quando eu penso em fake news. Primeiro, quais são os rumos que eu quero tomar, né, nessa sociedade de controle? Eu quero continuar tomando esse rumo que é completamente irrestrito, que não tem nenhuma espécie de limitação só nessa discussão online de ambiente de dados. Eu quero continuar esse rumo, e de novo, que é um rumo insustentável, de um ponto de vista não só jurídico, mas social. Porque, de novo, como eu disse, é insustentável por quê? Porque isso está sendo utilizado como uma ferramenta de manipulação, né? Não só para práticas de consumo, não só para práticas sociais, não só para comportamentos políticos, mas inclusive para atividades criminosas, atividades de persecução penal, atividades de segurança pública. Eu quero continuar trabalhando em uma sociedade que tem esse nível de irrestrição. Eu quero continuar numa sociedade que controla dessa forma sem nenhuma espécie de limite. Questiono isso por quê? Porque nós tivemos nos últimos anos uma polarização política no mundo, isso não é no Brasil. E essa polarização política coloca, de novo, coloca em risco a democracia, coloca em risco um ambiente onde as pessoas possam dialogar e entrar em alguma espécie de consenso, em alguma espécie de diálogo aberto sobre ideias e assuntos. Né? Uma segunda pergunta, né? Quais são os cuidados que eu quero tomar aqui na proteção de dados e nos casos de fake news? Como é que eu quero evitar fake news e como é que eu quero proteger as pessoas de fake news? E por último, né? Isso significa que necessariamente nós vamos ceder ao controle penal, que a nossa solução vai ser colocar mais um crime no código, que a nossa solução vai ser fazer legislação penal para evitar fake news, como se isso fosse solucionar o problema. Esse vai ser o caminho que nós vamos tomar? Então, pensando de um ponto de vista muito empírico, muito prático aqui, o caminho que nós vamos tomar é simplesmente prever isso como parte do controle penal e ignorar que os órgãos de segurança pública também vão se utilizar desses dados e desse compartilhamento de notícias. Isso vai ocultar parte do problema. Nós vamos usar a criação de uma lei penal para esconder parte da reflexão que a gente deveria fazer, que é muito mais ampla do que isso. Então, a discussão sobre fake news, gente, ela vai muito além do simplesmente uma notícia falsa ou uma previsão em lei. Ela supera e muito essa discussão, certo? Deixa eu só voltar aqui para interromper o compartilhamento. Voltei. Tá. Então, o que eu quero dizer? Ela supera muito essa discussão, gente. Então, a gente não pode ficar com um debate tão restrito, achando que fake news é simplesmente botar um crime no código, ou uma lei nova, porque isso não vai resolver o problema. E isso vai esconder das pessoas uma parte muito grande do debate. Porque as pessoas comuns, que não têm um estudo nessa área, não vão entender esses aspectos que a gente está falando aqui. Elas vão ignorar que os dados delas vão ser compartilhados,
que os órgãos de segurança pública vão usar isso, que a persecução penal vai abusar disso em alguns momentos, que fake news vão fazer com que a persecução penal vá para um lugar errado. Elas vão ignorar parte dessa discussão porque elas não vão ver isso. Isso está além da discussão básica e elas não vão enxergar. E para mim esse é o principal problema, que a gente consiga esclarecer as pessoas de que existem mais dimensões do que simplesmente prever fake news como um crime, certo?